Ela encenou o próprio luto para esconder a verdade. O caso da Casa das Janelas Fechadas. A casa permanecia fechada mesmo durante o dia. Cortinas cerradas, janelas trancadas. Nenhum som escapava dali. Quando a notícia se espalhou, todos disseram a mesma coisa. Ela estava devastada. Chorava pouco em público, mas o suficiente para convencer. Não gritava, não desmaiava, apenas repetia com a voz baixa que ainda não conseguia acreditar. O luto parecia real, o silêncio também. O que ninguém percebeu naquele momento foi que algumas dores são encenadas com precisão e que, às vezes, quem mais sofre diante dos outros é quem menos sente quando está sozinho. A rua era tranquila, daquelas onde os vizinhos sabem o nome uns dos outros e reconhecem o som de cada portão. A Casa das Janelas Fechadas sempre foi discreta, mas nunca estranha. Um casal morava ali havia anos, sem brigas visíveis, sem festas, sem visitas frequentes. Ela era conhecida pela postura contida, pelo jeito educado e pela rotina previsível. Ele, mais reservado ainda, raramente conversava com alguém além do básico. Não chamavam atenção, e talvez por isso ninguém tenha notado quando ele deixou de ser visto. Naquela semana, ela apareceu vestida de preto antes mesmo de qualquer confirmação oficial. Disse que tinha perdido o companheiro de forma repentina. Falou em fatalidade, falou em destino, falou em um vazio que jamais seria preenchido. Os vizinhos ofereceram ajuda, café, abraços, silêncio respeitoso, e ela aceitou tudo com a calma de quem já havia ensaiado cada gesto. O corpo seria encontrado pouco depois, dentro da própria casa, sem sinais óbvios de violência, sem uma cena caótica. Apenas um homem imóvel e uma mulher em prantos. Para todos, parecia uma tragédia doméstica. Um fim triste, mas simples. Para a investigação, no entanto, aquele seria apenas o começo de uma história onde nada era tão sincero quanto parecia. A descoberta oficial aconteceu de forma silenciosa. Nenhuma sirene prolongada, nenhuma movimentação exagerada. Quando as autoridades entraram na casa, encontraram exatamente o que ela havia descrito. O corpo estava deitado no quarto, coberto com cuidado, como se alguém tivesse tentado preservar a dignidade daquele momento final. Não havia sinais claros de luta, nenhum objeto fora do lugar, nenhuma marca evidente de violência. O ambiente transmitia uma estranha sensação de ordem, quase como se a morte tivesse sido esperada. Ela acompanhou tudo à distância, chorou no momento certo, desviou o olhar quando o corpo foi retirado, repetiu, com a voz trêmula, que havia encontrado o companheiro já sem vida ao acordar. Disse que tentou chamá-lo, tocá-lo, que o silêncio respondeu antes de qualquer gesto. A versão parecia plausível, até confortável demais. Os primeiros registros apontaram para uma morte natural. Um homem reservado, uma vida sem excessos, um fim silencioso, mas nem todos ali estavam convencidos. Um detalhe chamou a atenção de um dos investigadores. A mulher sabia explicar cada passo da manhã com precisão excessiva, cada movimento, cada pensamento, cada sensação. Pessoas em choque costumam se perder nos detalhes. Ela não. Além disso, havia algo estranho no tempo emocional do luto. Ela falava da morte como quem narra algo distante, apesar das lágrimas. Como se já tivesse atravessado a fase mais dura antes mesmo de ser questionada. Os vizinhos começaram a ser ouvidos. Alguns relataram que não viam o homem havia dias. Outros disseram ter escutado movimentos incomuns durante a madrugada anterior à descoberta. Nada concreto, apenas impressões. Ainda assim, essas pequenas observações começaram a formar uma sombra sobre a versão inicial. A pista aparentemente óbvia surgiu quando um parente distante mencionou um histórico de saúde frágil. Um argumento perfeito para encerrar o caso rapidamente, mas ao mesmo tempo algo não encaixava. Se a morte havia sido tão repentina, por que a casa estava tão organizada? Por que não havia sinais de tentativa de socorro real?
E, principalmente, porque ela parecia mais preocupada em ser vista sofrendo do que em falar sobre quem havia perdido. A investigação, que deveria ser breve, decidiu avançar um pouco mais, apenas por precaução. Foi nesse ponto que o silêncio daquela casa começou a pesar. Não como luto, mas como algo guardado, algo escondido atrás de janelas fechadas. À medida que os dias avançavam, a narrativa começou a apresentar fissuras. Pequenas, quase invisíveis, mas suficientes para incomodar quem escutava com atenção. A mulher manteve o mesmo tom em todos os depoimentos, as mesmas palavras, as mesmas pausas. Até as lágrimas pareciam surgir sempre no mesmo ponto da conversa. Era uma dor repetida com precisão. Os investigadores passaram a comparar versões. Em uma delas, ela dizia ter ido dormir cedo. Em outra, afirmava ter permanecido acordada por mais tempo, lendo na sala. Nada que parecesse grave isoladamente. Mas, quando colocadas lado a lado, as histórias não se encaixavam como deveriam. O horário em que ela dizia ter encontrado o companheiro sem vida variava sutilmente. Sempre por extenso. Sempre próximo demais para ser coincidência. Distante demais para ser esquecimento. O suposto álibi também começou a se desgastar. Ela afirmava não ter saído de casa em momento algum. No entanto, um vizinho relatou ter visto uma luz acesa na cozinha em um horário incomum da madrugada, seguida pelo som breve de água corrente. Outro mencionou ter escutado passos apressados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro sem rumo definido. Nada disso provava um crime, mas contradizia a imagem de uma noite tranquila. As provas materiais não ajudavam. Nenhuma marca clara, nenhum objeto quebrado, nenhum sinal de invasão. O corpo não apresentava indícios evidentes de agressão. Tudo parecia confirmar a versão inicial. Ainda assim, a sensação de que algo não encaixava crescia a cada nova análise. Um detalhe chamou atenção durante a revisão do ambiente. Alguns objetos pessoais do homem haviam sido cuidadosamente organizados, como se alguém tivesse preparado o espaço antes da chegada das autoridades. Roupas dobradas, gavetas alinhadas. Até itens que ele costumava deixar espalhados estavam guardados. Aquilo não era comum em situações de descoberta inesperada. Questionada sobre isso, ela respondeu com naturalidade. Disse que organizar a casa era sua forma de lidar com a dor, que precisava manter a mente ocupada, que o caos a fazia lembrar demais da perda. A explicação soava humana, mas vinha cedo demais. Organizar antes mesmo de aceitar. A investigação começou a se afastar da hipótese simples. O que antes parecia uma morte silenciosa, agora se transformava em um quebra-cabeça emocional. E no centro dele estava uma mulher que chorava diante de todos, mas que nunca parecia surpresa com nada que acontecia. A cada pergunta, o mesmo olhar firme. A mesma postura controlada, nenhum colapso real, nenhuma falha emocional. Era como se ela estivesse sempre um passo à frente, e isso levantava uma questão inquietante. Quem ensaia tanto uma história, geralmente sabe exatamente onde quer chegar. A virada começou onde ninguém esperava. Não veio de um laudo complexo, nem de um interrogatório intenso. Veio de algo simples, cotidiano, quase banal demais para ser notado. Uma xícara. Durante uma nova visita à casa, um dos investigadores percebeu que a cozinha permanecia exatamente como no primeiro dia. Nada havia sido usado desde então, exceto por um único item repousando na pia. Uma xícara limpa demais para quem afirma não ter preparado nada naquela madrugada. Ela disse que costumava beber apenas água ao acordar. Disse que não tinha forças para café desde a perda, mas a xícara estava ali, lavada, colocada para secar, ainda morna ao toque quando foi encontrada horas antes. A análise trouxe uma informação decisiva. O homem havia ingerido uma substância comum, presente em muitos lares, algo que, em pequena quantidade, é inofensivo. Em dose errada, torna-se silencioso.
Não deixava marcas visíveis, não provocava dor imediata. Apenas desligava o corpo aos poucos. Misturada em uma bebida quente, tornava-se praticamente imperceptível. Confrontada com esse detalhe, ela não chorou. Não perguntou como sabiam. Não se mostrou confusa. Apenas ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal. Foi a primeira vez que perdeu o controle do tempo. A história começou a ruir. Não houve acidente, não houve fatalidade, houve planejamento. Descobriu-se que o relacionamento estava sustentado por aparências, que o homem pretendia ir embora, que havia conversas recentes sobre separação, sobre recomeçar longe daquela casa. Ela não perderia apenas o companheiro, perderia a imagem de vida perfeita que havia construído. A grande revelação não foi o método, foi o motivo. Ela não matou por ódio, matou por medo. Medo de ser abandonada, medo de recomeçar, medo de encarar o silêncio sem alguém ao lado. E para esconder isso, encenou o papel mais convincente de todos, o da viúva inconsolável. O detalhe cotidiano foi a prova decisiva. Não um grito, não uma confissão. Apenas uma xícara esquecida demais para ser ignorada. E, naquele momento, os investigadores entenderam algo perturbador. Algumas pessoas não choram porque perderam alguém, choram porque perderam o controle da própria mentira. A prisão aconteceu sem espetáculo. Não houve resistência, não houve gritos. Quando os agentes se aproximaram, ela apenas respirou fundo e estendeu os pulsos. O olhar não era de surpresa, era de exaustão, como se sustentar aquela versão tivesse sido mais cansativo do que enfrentar a verdade. Naquele instante, a viúva inconsolável desapareceu. Restou uma mulher vazia, finalmente sem plateia. Durante o interrogatório final, ela tentou manter a postura que havia construído desde o início. Disse que tudo havia sido um erro, que não imaginava que a substância causaria aquele efeito, que só queria fazê-lo dormir, impedir mais uma conversa sobre separação. Mas as palavras já não tinham força. Cada frase soava como uma tentativa tardia de recuperar o controle que havia escapado. O julgamento revelou uma história ainda mais fria. Testemunhas relataram um relacionamento sustentado por silêncio, controle emocional e medo de abandono. Pessoas próximas contaram que ela precisava parecer estável, admirada, completa. A ideia de ser deixada era para ela pior do que qualquer consequência legal. A encenação do luto não foi um impulso, foi parte do plano. Um roteiro emocional pensado para convencer todos ao redor. A condenação veio como resposta direta ao que havia sido descoberto. O tribunal reconheceu que não se tratava de um acidente nem de desespero momentâneo. Houve intenção, houve preparação, houve escolha. Ela foi responsabilizada não apenas pela morte, mas pela manipulação cuidadosa de sentimentos alheios. As consequências se espalharam além da sentença. A casa das janelas fechadas foi esvaziada. Os vizinhos passaram a evitar o local. O silêncio que antes parecia respeitoso tornou-se pesado, quase acusador. A memória do homem ficou marcada não pelo que viveu, mas pela forma como foi silenciado. E ela, que tanto temia ficar sozinha, terminou exatamente como mais temia. Sem aplausos, sem olhares de compaixão, apenas com a própria consciência, repetindo em silêncio a mesma pergunta que jamais respondeu em voz alta. Se o medo de perder alguém justifica destruir uma vida inteira. Ao fim de tudo, o que permanece não é apenas um crime solucionado, é o eco de escolhas feitas em silêncio. A história da Casa das Janelas Fechadas não fala apenas sobre morte, fala sobre controle, sobre medo, sobre a necessidade desesperada de manter uma imagem, mesmo que isso custe tudo o que existe por trás dela. Ela acreditou que encenar o luto seria suficiente para apagar a verdade, que demonstrar dor convenceria mais do que sentir. Mas emoções fabricadas deixam rastros.
E o medo, quando governa decisões, transforma amor em posse e cuidado em prisão. Este caso nos força a encarar perguntas desconfortáveis. Até onde alguém é capaz de ir para não ser abandonado? Em que momento o medo de ficar sozinho se transforma em justificativa para tirar de alguém o direito de partir? A tragédia não nasceu naquela noite silenciosa. Ela foi construída aos poucos, em conversas evitadas, em dependência emocional, em uma necessidade constante de controle disfarçada de afeto. E quando a verdade veio à tona, não havia mais lágrimas capazes de salvá-la. Se esta história provocou reflexões em você, deixe sua teoria nos comentários. Você acredita que o crime foi fruto do medo ou da manipulação consciente desde o início? Inscreva-se no canal para continuar explorando as camadas mais profundas da mente humana. Ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Novos casos do Arquivo do Crime Real todas as segundas e quintas às 15h30. Porque algumas histórias não pedem julgamento imediato. Pedem atenção aos sinais que quase sempre escolhemos ignorar.